Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse tipo de efeito aqui muito interessante, onde aparece mais de um clone seu na cena, só que um detalhe, a câmera sempre está em movimento. Acompanhe aí. Para poder chegar no resultado que eu mostrei para você, nós vamos precisar passar por duas etapas. Obviamente a etapa da gravação e depois a etapa da edição. E para você fazer a gravação, você precisa se atentar a alguns detalhes que são muito importantes, ok? Se você for gravar com câmera, é interessante você utilizar um gimbal. Se você for utilizar o celular para fazer a gravação, é interessante também usar um gimbal para celular ou algum aparelho que faça o seu celular girar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí na imagem a gambiarra que eu fiz aqui com o gimbal, para vocês verem que dá para fazer também com um gimbal para celular. É só você se adaptar aí ao que eu estou mostrando para você agora. Então eu coloquei um cordão ali, deixei mais ou menos na velocidade que eu queria, amarrei e a câmera ficou rodando. Depois de fazer isso, o que que você precisa fazer? Você precisa fazer a gravação, no caso igual eu fiz de áudio, tá? A gravação, quando você fala, ela é muito mais difícil de ser executada porque pode ter erro de intercalação de cenas, e eu vou mostrar isso aqui para você na prática, para você ver, né? Vou até pegar um dos takes que eu fiz errado aqui para você ver como que fica, tá? Provavelmente vai ser o que eu vou colocar no início, para vocês verem aí como que fica com esse detalhe aqui, esse pequeno detalhe. Por quê? Um vídeo criativo, ele é cercado por detalhes, então se você erra algum detalhe, provavelmente isso vai atrapalhar ou você não vai conseguir executar o efeito que você quer no final. Então você precisa se atentar aos detalhes, ok? Então, uma dica que eu dou para você é talvez colocar somente um interlocutor falando e os outros clones seus que vai aparecer na cena, você não deixa eles falando, só coloca eles fazendo alguma tarefa também, tá? Outra forma é você realmente criar o roteiro, gravar no seu celular cada parte, igual quando eu estiver gravando a primeira cena, eu gravo o áudio. Quando eu for gravar a segunda cena, eu vou ter mais ou menos noção da onde que a câmera tá no ponto que eu vou começar a falar, e eu ponho a gravação no celular para me ouvir o time certo que eu vou entrar, ok? Então isso também é uma forma interessante de você fazer. Tendo em vista estas particularidades, você tem que colocar o seu celular ou sua câmera num tripé e com um gimbal para fazer esse movimento. Esse movimento ele precisa ser padrão. Então o que que eu fiz aqui nesse caso? Pus para fazer a gravação concluiu do primeiro take, e fiz a gravação do segundo no exato momento que a câmera já estava no meu ponto de referência. Eu criei um ponto de referência e naquele ponto de referência ali eu começava a falar. Então é interessante você criar um ponto de referência. Vamos supor, você deixa mirado para uma porta. Aí você sabe que quando ele estiver passando por aquela porta, na sua visão aqui, né, que você está vendo, você sabe que você tem que começar a falar. Então é bom você criar um ponto de referência. Eu já estou aqui com o Final Cut aberto e eu vou pegar essas duas cenas em questão que nós já fizemos a gravação. Vou pegar aqui a cena 1 e a cena 2. Como eu já comentei com vocês, essa aqui foi uma cena que eu fiz errado e eu vou mostrar para você o que pode acontecer se você errar o time, se você ousar querer falar, colocar os dois clones, 3, 4, 5 para interagir, você pode errar nesse detalhe que eu vou mostrar para você de time. Inclusive eu já fiz um vídeo nessa pegada, né, mostrando vários clones meus. Eu vou mostrar aqui para vocês verem como ficou o resultado. E dá um pouco mais de trabalho, é possível, mas você tem que treinar e tem que ter um roteiro definido, ok? Então aqui está a primeira cena de baixo e a segunda. Como que eu vou fazer para intercalar e deixar essa cena no mesmo time de rotação? Eu vou pegar a cena superior, vou vir aqui em opacidade, vou diminuir a opacidade dela, tá vendo? Quando eu jogo em 0, eu vejo que o ângulo de rotação não está igual. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui e vou mexendo ela para um lado e para o outro até encontrar o time. Vamos ver aqui. Acredito que eu já encontrei aqui o ponto certo do alinhamento. Podem perceber que aqui no início, o primeiro take, a cena A, ela começou um pouco antes e a cena B começou um pouco depois. Por isso que você tem que ter noção do time da fala para não acontecer o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem perceber que na cena que eu começo a falar aqui e quando eu ainda estou falando, a cena B eu já começo a falar também.
Aqui, ó. Vocês vão ver aqui embaixo aqui pelo waveform aqui, ó. Vocês estão vendo? O certo seria tá aqui, ó, para uma frase não ficar por cima da outra. Então, esse aqui é um erro, praticamente o principal erro que pode acontecer se você quiser falar, tá? Então, é muito interessante você saber os erros para você não cometer, você não esquecer dos detalhes e poder executar. A melhor forma de não acontecer isso é você deixar os outros clones que vão aparecer sem falar alguma coisa. É a forma mais fácil de executar esse efeito aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Tendo em vista aqui que eu não falei no mesmo type, eu vou ter que fazer uma adaptação. E eu vou colocar no início do vídeo, desse vídeo, para vocês verem. Talvez vocês nem vão perceber o detalhe, mas agora aqui na prática, talvez vocês vão conseguir perceber essa jogatina que eu fiz para poder fazer o vídeo dar certo. Então, eu vou aqui tirar a opacidade. Vai aparecer aqui a cena que está em cima. E o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar uma opção aqui de máscara linear, que é essa máscara aqui, ó. E aqui eu vou mexer nela. Essa máscara, ela tem uma opacidade. Vocês podem perceber que ela tem uma certa opacidade. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que animar ela de uma forma que eu consiga reutilizar essa cena aqui sem muitos problemas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela aqui o mínimo possível e vocês vão perceber que aqui embaixo na planta ela ficou um pouco duplicada, mas a única forma de eu utilizar essa cena vai ser desse jeito. Então é uma coisa que talvez as pessoas não vão prestar muita atenção, e se eu fizer um jogo de cena também pode disfarçar. Eu não sei, você pode me falar aqui nos comentários se na introdução desse vídeo você percebeu esse erro aqui. Me fala aqui nos comentários, olha, percebi, olha, não percebi. Então vocês me falam aqui. A partir do momento que eu já defini aqui o local, eu vou vir aqui fazer o traqueamento no keyframe da cena. Então eu vou selecionar aqui os pontos, vou voltando aqui com a régua do vídeo e vou ir mexendo aqui no keyframe. Ó, eu vou tentar seguir a planta aqui como referência para dar a impressão que talvez tinha duas plantas, uma do lado da outra, e é preto, aí não dá para perceber, ok? Então a gente vai disfarçando dessa forma. Vou jogando, arrastando aqui, jogo novamente, arrasto e faço isso até o final. Aqui, ó. Tendo cuidado, né, para não aparecer aqui embaixo a falha das plantas. Vou aqui até o final e jogo aqui. Vamos ver. E jogo aqui. Depois de fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Vou tirar o áudio. Então vocês podem perceber aí na planta aqui como que ficou. Tem a parte também que a câmera continua rodando. Lembra que eu falei que eu deixei a câmera rodando? Então eu tenho que dar continuidade aqui no keyframe aqui, ó. Venho aqui, puxo, venho, puxo novamente até a hora que eu vejo que a máscara está aparecendo ainda e vou fazendo isso até concluir. Ok, depois de concluir essa máscara, vamos ver agora como que ficou aqui para a gente tentar mascarar ainda mais essa situação aqui, tá? Então aqui vocês viram que no início apareceu que ficou evidente que são duas plantas, né? Mas aqui depois já começa a suavizar o efeito. Como vocês podem ver aqui, você pode enganar facilmente as pessoas, né? Então você consegue disfarçar esse efeito. Como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar aqui o que não me interessa. Vou destacar esses dois áudios, então eu vou clicar aqui com os dois dedos, vou vir aqui destaque áudio e vou cortar essa parte inicial aqui para tirar os ruídos. Vou destacar o áudio de baixo também e vou excluir a parte de áudio posterior. Feito isso, eu vou selecionar os dois, vou criar uma nova composição que eu vou juntar essas duas cenas, tá? Então juntei as duas cenas aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um traqueamento da cena como um todo para tentar disfarçar essa situação que vocês viram aqui. Então eu vou vir aqui no momento que começa aqui, ó, o momento que começa o corte aqui, ó, tá vendo, ó?
Aqui tá certo e aqui tá o erro. Nesse momento aqui eu vou dar um zoom na cena. Ó. Vou dar um zoom e vou ativar o keyframe. Então vou vir aqui, vou ver como vai ficar isso aqui. Ótimo, já dá para suavizar. Vou clicar outro keyframe aqui no momento que a planta já começa a andar. E quando eu apareço aqui, eu vou diminuir esse keyframe aqui, talvez em 100% novamente. E vou voltar aqui para estaca 0 também. Vamos ver como que ficou aqui, ó. Ó. Ok. Nessa hora aqui, ó, vocês vão perceber um outro fator. Se você for falar, é bom você ter noção do ponto de referência. Isso aqui eu percebi, aí na segunda vez eu fiz da forma correta. É importante você ter noção onde você vai estar sentado, ver a altura da outra cadeira, se você for realmente ficar sentado, e tentar imaginar qual vai ser o ângulo que você tem que olhar para não acontecer isso aqui, ó. Ó, aqui eu tô olhando, mas eu tô olhando para baixo. Eu deveria estar olhando para frente. E um pouquinho o ângulo aqui de visão ele não tá legal. Mas isso aqui depois eu fiz a correção. Então é outro ponto importante para você se atentar na hora de editar. Então aqui, só vem para cá. Aí na segunda vez que eu olho, ó, eu posso vir aqui novamente, ativar o keyframe e dar um zoom de novo aqui, ó. Que aqui eu vou conseguir talvez disfarçar essa questão. Então eu vou vir aqui, vou tentar jogar aqui o máximo aqui. Vamos ver. Ó. Aí vamos ver. Acho que aqui um pouquinho antes eu vou já deixar aqui. Isso. Talvez aqui. Aqui eu jogo um pouquinho para o lado, para realmente tentar disfarçar, tá? Aqui. E talvez jogar em 0 novamente. Eu vou vir aqui até o final. Eu joguei o keyframe lá novamente, né? Jogo aqui em 100. E antes de chegar aqui eu vou zerar toda a cena. Vamos ver como ficou. Ótimo. E basicamente é isso. Então, se caso você cometer esse erro aqui que eu falei, se você quiser falar que é a forma mais difícil, você consegue corrigir dessa forma aqui, tá bom? Então, você tem que se atentar só a esse detalhe, se atentar ao detalhe de criar um ponto de referência quando a câmera estiver girando e fazer um movimento linear. Você não pode ir lá, posicionar a câmera, deixa eu ver como que ficou, tira a câmera do lugar e volta de novo, aí vai dar errado. Você tem que pôr a câmera lá, fazer a gambiarrinha lá para deixar rodando, ou se tiver como deixar o modo automático, deixa. Ver o ponto de referência, ó, quando tiver ali naquela porta, um exemplo, eu vou me preparar para falar. Aí na segunda cena, a mesma coisa, usando o áudio como referência, tá? Se você quer ver como vai ficar esse resultado editando dentro do CapCut, que é um pouco diferente, tá? Eu preciso mostrar isso para você no computador, no programa profissional, e também no CapCut eu vou te mostrar no próximo vídeo. Eu vou estar fazendo uma nova edição e eu vou mostrar para você dentro do CapCut como fazer isso também. Então aguarda aí que vai ser interessante, se você quer fazer no celular também, ver como fazer esse tipo de efeito no CapCut. E até o próximo vídeo.